Graças a Deus. O tema que eu quero ministrar a você antes de orarmos é esse aqui, ó. Vigiando sempre. Vigiando sempre. O texto que dá base está em Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, capítulo número 6, versos 17 e 18. E diz assim a palavra do Senhor: tomai também o capacete da salvação, ó, receba aí o capacete da salvação na sua mente, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando de vez em quando, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que essa palavra abençoe teu coração. Oremos. Pai de amor e bendito, nós te louvamos e exaltamos o teu santo e poderoso nome. Magnificado seja o teu nome, que é belo, que é lindo demais. Antes de nós orarmos, nós pedimos que o Senhor fale ao coração de cada um de nós através dessas instruções, que não são instruções comuns, são instruções celestiais, para que todo aquele que venha viver essas instruções, possa vivê-la no teu poder, no teu amor, e ser recompensados por ela. Eu oro com a certeza da vitória, eu oro com a alegria, na plena certeza e convicção de que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Oro no nome que é a garantia de toda a nossa vitória, de nossa alegria, que é o nome soberano do Senhor Jesus. Assim cremos e assim falamos para a glória de Deus. A igreja que toma posse dessa voz profética, diga amém e amém. Obrigado, Edson. Amados irmãos, igreja poderosa, igreja de Jesus, igreja que está vivendo o sobrenatural. Ouça. Eu tenho percebido já, desde que comecei a pastorear, a lidar com pessoas diretamente, isso eu faço há 14 anos diretamente, porque desde que eu era diácono nessa igreja, 18 anos atrás eu dirijo os cultos de oração da igreja, nem era o pastor e já dirigia os cultos de oração aqui, há 18 anos, vai fazer 19 anos. Eu tenho percebido que muitas das nossas aflições, acredite no que eu vou te falar, muitas das nossas aflições e atribulações, elas são provenientes simplesmente de uma falta de vigilância prévia. Principalmente naquilo que a palavra de Deus já mostrou que nós devemos fazer. É a tônica da nossa vida. A gente não vigia, a gente acha que nada vai acontecer, a gente pensa que não existe Deus num trono, que a gente está aqui por um acaso, que viemos do macaco, aquela coisa toda. Não, nada disso, irmão. Existe um Deus que criou os mundos, não é? E o mundo que nós vivemos está lá em Gênesis 1, estava sem forma, estava vazio, mesmo sem forma e vazio, o Espírito de Deus estava ali pairando, observando. Chegou um momento, ele começou a dar forma, estudo, até que deu forma a cada um de nós na figura de Adão. E nós estamos aqui guardados por ele, predestinados nele em amor. Então existe um trono, existe uma soberania. E quando nós não entendemos isso, vivemos debaixo de aflições, vivemos debaixo de atribulações, porque Deus fala conosco e a gente não vigia. A falta dessa vigilância, misturada, óbvio, com a desobediência à palavra de Deus, que é uma das coisas piores que existe na terra, desobedecer à voz de Deus, tem trazido muito choro, irmãos, muito mesmo. Eu digo para você, porque você não tem a ideia, a noção da minha vida, de como o meu dia, de vez em quando, o telefone toca, o WhatsApp, então, é toda hora de pessoas, pastor, aconteceu isso, e eu na hora vou em cima. Sabe por que aconteceu isso? Porque o dia, eu vou até dizer o nome da pregação, eu falei sobre isso aqui, você estava, lembra? Lembro, pastor, mas a gente sempre é teimoso. Queridos, quebra a teimosia. A teimosia tem te feito chorar demais. A teimosia tem feito você viver dias que não foram preparados para você viver. Você tem que viver feliz, alegre. Então, o choro e a tristeza que tem vindo até nós, do que deveria ser apenas alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a tônica da igreja, a alegria do Senhor é o que nos motiva, a alegria do Senhor é o que nos faz avante, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando a gente não entende isso, a gente vive debaixo de choro e tristeza. Então, mais uma vez, eu volto a um tema atual, que é o tema de vigilância. O tema é esse, vigiando sempre, sempre. Um tema muito atual e prioritário para a vida de todo crente.
Eu usei esse texto aqui, inicial, aqui, o texto de Efésios, que fala de uma vida de oração atrelado à percepção do momento, das coisas que estão acontecendo à sua volta. O crente, ele é vigilante, ele sabe o que está acontecendo à sua volta. Ninguém aqui pode dizer assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Se você é uma dessas pessoas, depois você para conversar comigo, que eu vou te dizer que não existe isso na Bíblia. Eu não sei o que está acontecendo, como se eu estivesse na terra e Deus jogando xadrez, bota o peão para lá, coloca o cavalo na casa sede. Não existe isso. Você não está sendo levado sem saber o que está acontecendo. A Bíblia diz que Deus não faria nada sem antes revelar você. Ele vai falar com você de uma forma ou de outra, é porque às vezes a gente não consegue contemplar aquilo que Deus está falando. Aí é outro caso, aí entra aquilo que eu falava no momento de louvor a respeito de intimidade. Você tem que ter intimidade. Você não fala com estranhos. Desde criança foi ensinado assim, não dá ideia para estranhos. O Espírito Santo não pode ser estranho para você. Você tem que ser muito sensível. Os teus ouvidos espirituais têm que ser bem sensíveis à voz do Espírito Santo. Você tem que entender o que ele está falando. E duas coisas nesse texto aqui, o apóstolo Paulo fala, que não pode ser desapercebido, não pode passar por desapercebida. Coisas essas que devem ser naturalmente, porque a vida do crente é natural, naturalmente, vivido desde a hora que a gente acorda. Ele primeiro fala aqui no versículo 17 apenas, só o 17. Ele diz que a nossa vida tem que ser diariamente vivida debaixo de oração constante. Perdão, é o 18. Ele diz, com toda oração e súplica, e orando em todo tempo. Orando quando? Orando quando? Quando? Todo tempo. Então, se a gente não ora em todo tempo, está errado. Alguma coisa vai dar zebra. Pastor, como é que eu vou ficar o tempo todo? Eu entro no ônibus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele está explicando ali, orando em todo tempo no Espírito. É você estar ligado no Espírito Santo de Deus. Você está aqui, você está numa condução, eu estou aqui num culto, mas a gente está ligado, eu estou vendo as coisas, estou percebendo as coisas. Às vezes eu estou pregando, igual domingo de manhã eu estava pregando aqui, e algumas coisas estavam acontecendo no meio da pregação, e eu pregava com a boca uma coisa com o Espírito e repreendia a outra ali. Coisas assim que vocês não percebem, porque vocês estão de costas, né? E eu estou de frente para todos vocês. Então, você tem que estar o tempo todo ligado. Então, Paulo está falando que a nossa vida tem que ser diariamente vivida debaixo de uma oração constante. Se você só ora quando vem à igreja, você não ora. Desculpa eu te falar, você só faz preces. Você faz rezas, não é isso que Deus quer. Deus quer uma oração constante. Então, a partir de hoje, deixa isso invadir tua vida, orar constantemente. Você está cozinhando, irmão, em oração. Pastor, fui levar as crianças no colégio em speed de oração. Pastor, saí de casa, fui na padaria comprar pão. Vai pela rua conversando com o Espírito Santo. E depois ele fala, ainda no 18, de vigiar com perseverança lá. E vigiando com perseverança. Não é só vigiar um momentinho. Eu vou passar aqui. Agora tem um aplicativo, a gente coloca para chegar no lugar, e o aplicativo, quando você vai entrar em determinados lugares, diz assim, área de risco, ele fala, área de risco. Mas não é só ali que você tem que vigiar, não, você tem que vigiar o tempo todo. Porque existem áreas de risco perigosas se você saber que está numa área de risco. Por exemplo, uma das coisas que mais matou gente não foi numa favela do Rio de Janeiro. Foi no paraíso, no Éden. A Bíblia diz que Adão pecou e toda a humanidade morreu com ele. Então, às vezes a gente fica preocupado, está numa área de risco, mas o que mais matou gente na história da humanidade não foi uma comunidade do Rio de Janeiro, ou de sei lá que país, ou de sei lá que estado desse Brasil. Foi quando Adão não vigiou, pecou e todos nós morremos com ele. Então você precisa ficar atento a essas coisas. Vigiar em todo o tempo. E olha que eu estou falando de um homem extraordinário, sobrenatural, que era Adão. Que não tinha o fruto do pecado ainda. Então a Bíblia está falando em vigiar com toda perseverança, ou seja, vigiar sem esmorecer. Principalmente quando está tudo aparentemente bem. Você precisa vigiar mais redobradamente quando está tudo bem. E quando está ruim, a gente ora mesmo, irmão. Eu já falei aqui. Um dia uma irmã entrou aqui, ela sumiu de novo. Ela estava precisando, ela veio num culto. Eu falei, irmã, está precisando, hein? Ela, como é que o senhor sabe, pastor? Deus te revelou? Eu falei, não, tem tantos anos nessa igreja, mais de 10 anos, você nunca veio no culto de oração. Então, a gente está precisando, a gente vem para o culto de oração mesmo. Por isso que eu estou aqui, porque eu sempre preciso. Eu venho todo o culto de oração, porque eu preciso mesmo. Você imagina a nossa vida se não for vivida debaixo de oração incessante e vigiando com perseverança?
Então, quando você está bem, no benzão mesmo assim, ó, estou no bem bom, vigia mais ainda. Quando nós estamos na calmaria, é o momento que naturalmente a gente relaxa, e é nessa hora que o inimigo semeia o joio. Então fique atento por isso. Eu vou te dar alguns exemplos para a gente orar aqui, exemplos que orando o Senhor Deus pediu que eu falasse para você, igual domingo passado. Eu tenho pregado para você o que o Espírito de Deus tem falado para mim. Eu não vou no Google, eu vou baixar aqui no Google aqui uma pregação. Nada, amados, eu peço o Espírito Santo de Deus falando assim, Espírito Santo, fala com a igreja que Cristo vive ali em Nova Iguaçu. E aqueles que estão assistindo pela internet vão pegar por tabela, mas eu estou falando para a igreja que Deus me levou a pastorear. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você é para você vigiar, principalmente aqui, ó, na tua mente. Porque a nossa mente, ela foi projetada para ser a mente de Cristo. A nossa mente, ela foi projetada para você pensar como Cristo pensava. A nossa mente, ela é fantástica, ela gera pensamentos que são futuros atos praticados. Você nunca vai praticar uma coisa sem antes pensar, irmão. Primeiro você pensa. Por isso é preciso, então, você vigiar nas coisas que você anda pensando. Por que o senhor diz isso, bispo? Porque tudo de bom e de ruim acontece na mente. Todo pecado acontece primeiro na mente. Você não mente assim, você não peca por instinto comum. Você primeiro pensa. Eu vou fazer aquilo. Aí você vai projetando. Ou você acha que Eva, eu já expliquei para você, pegou no fruto à toa. Não, ela veio pensando. Conversando com a serpente. Mas será mesmo que... Eu acho que você vai ser igual a ele. Poxa, quem não quer ser igual a Deus? O próprio Satanás queria. Às vezes a gente quer ser igual a Deus, irmãos. Que isso, pastor? Queremos. A gente quer dar ordem, a gente quer achar que sabe mais do que ele. Então, ouça. Tiago 1, do 13 ao 16, diz que todo o pecado começa na mente. Ele fala assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Deus que fez isso. Não. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e nem ele tenta ninguém. Ele não tenta você, não tenta a mim. Não é Deus que fica te tentando, não. É o contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa o atrai, o seduz. Ela te segura. Ninguém está vendo, vai lá e faz. Ninguém está vendo. Hoje eu conversava com uma pessoa que alguém disse para ela assim, mas ninguém vai ver. Olha só, ninguém vai ver. Parece que não existe Deus. Parece que não existe trono. Crente, estou falando de crente. Que senta na igreja domingo, bate palma, glória, glória, aleluia, e pensa que Deus não existe. Que ninguém vai ver. Amado, que ninguém veja, só um precisa ver. É aquele que tem olhos como chama de fogo. Olha ali. Ela atrai, ela seduz, e diz o versículo 15. Então a cobiça, que é a avó da morte, olha lá. A cobiça é a avó da morte, hein? Ela concebe, ela dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera morte. Tem crente que acha que pecado é coisa tola. Não, pastor, pecado não é nada demais, não. Não é nada demais, gera morte, só isso. Então a gente tem que ficar atento, irmãos. Nós estamos trabalhando para uma igreja santa, uma igreja de sobrenaturais. O sobrenatural de Deus não é dado a qualquer um. Deus disse, eu só vou revelar minha intimidade para os que temem. Você já leu isso? O salmista falando isso? Tu acha que o Espírito Santo vai se relacionar com a gente de uma maneira aberta, ampla, se a gente não tiver uma vida de temor a Ele? Amados, é uma loucura. É uma loucura. Um dia o Senhor falou assim para os discípulos, olha, vá lá em Samaria... E eu vou estar com vocês lá, o meu espírito, vou soprar, vai com vocês, o meu espírito vai ser uma bênção. Aí chegaram em Samaria, não receberam eles queriam usar o poder de Deus para matar. Vamos orar aqui para descer fogo do céu e matar os samaritanos. Olha só como é que acontece com o crente. Se você não tiver sabedoria, os dons se tornam contra. Então a gente está trabalhando para que Deus dê os dons, mas Ele precisa dar o fruto. Porque você tem o dom, mas juntamente com o fruto, senão a gente pira. Então a gente começa... você já cansou de ver pessoas aí na internet, eu amaldiçoo o fulano. Às vezes o telefone tocou de uma senhora, eu amaldiçoo o teu telefone. Ele não pode falar isso, ele é um sacerdote e não pode falar isso. A Bíblia diz que só Balaão queria amaldiçoar. Então você entende essas coisas, você entender o ambiente que a gente está vivendo esses dias. Então você só vai pecar se antes no pensamento você pecar, e depois sim você coloca em ação. Então a primeira coisa que você tem que guardar é a tua mente. Pastor, o que eu devo fazer então? Recuse os pensamentos. Recuse mesmo, diga, eu não aceito esse pensamento. Não recebo, eu rechaço esse pensamento. Você fale por pensamento, porque às vezes intencionamento é um dardo do mal. E outra, ocupe a sua mente com coisa que edifica. Ocupe a sua mente com coisas que edificam. Amém, igreja?
2 de Coríntios 10 não diz isso? 4, 5, porque as armas da nossa milícia são carnais. São sim. São nada. O apóstolo Paulo falou, não são carnais, não são. São poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós anulando o quê? Sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus se levantou contra, você vai contra. Como é que eu faço, pastor? Levando a tua mente cativa, a obediência de Cristo. Não, a minha mente está em obediência a Cristo. Deus diz, não faz, não faço. Deixa de ser bobo, rapaz. Todo mundo faz, mas eu não faço. Mas todo mundo faz, mas eu não faço. Eu disse aqui outro dia, não leve teu filho para essas coisas aí de festa junina. Aí tem gente que é teimoso demais, né, cara? Eu não sei como é que consegue viver aqui comigo, cara. Porque eu dou marreta mesmo. Aí eu falei, por que você levou teu filho na festa junina? Ah, porque o pastor da igreja... Eu falei, você é membro da igreja? Não, eu sou daqui. Eu falei, então você obedeça aqui. Eu não quero saber se o pastor de lá faz. Amados, é tanta coisa que os pastores de lá fazem que você conhece. Está aí na mídia, aí, todo dia aí. Está vendendo em jornal para caramba. Eu não me comparo a nenhum deles. Nenhum deles. Se eu estou dizendo não leve, não leve. Para que o aguçar de ficar... Ah, pastor, é tão simplesinho, é cultura, é folclore. Ah, é folclore? Então, depois, quando acabar o culto, você vem aqui que eu vou te falar um folclore. Folclore, se é folclore mesmo. Então, em nome de Jesus, obedeça à voz de Deus e leve a sua mente cativo à obediência. E outra coisa, não me convida também não. Que eu recebi um convite aí para ir numa festa dessa, eu não vou. Não vou. O irmão ainda falou assim, mas o quentão é feito sem álcool. Então não é quentão, irmão, é frião. Vou rir para não chorar. Filipenses 4, 8. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali no telão. Olha no telão. Finalmente, irmãos, tudo que é o quê? Verdadeiro. O que é o quê? Respeitável. Tudo que é o quê? Justo. Tudo que é o quê? Amável, puro, boa fama, virtude. Se há algum louvor, é isso que ocupa o pensamento. Se não é isso aqui, não ocupa. Se não é isso aqui, não ocupa. Um pastor amigo meu falou assim, Bispo Gustavo, eu queria que você orientasse aqui um casal juntamente comigo. Você pode orientar o casal? Eu falei, poxa, eu estou tão ocupado. Bom, mas você poderia me ajudar? Eu falei, pois não. Aí sentei eu, um pastor muito amigo nosso, para conversar com o casal. Aí o rapaz falou assim, eu estou com um problema sexual com a minha esposa. Eu falei, então vamos resolver logo, porque eu estou com pressa. O irmão tem obsessão por pornografia, não tem? Eu falei, se você morrer aqui vai ter problema, porque não tem nenhuma ambulância aqui perto. Só tem ou não tem? Tem. Eu falei, lógico, irmão, você fica na pornografia, o homem, pelo que vê, por isso que você acabou com a tua vida sexual com a tua esposa. Mas tem coisa que é natural, irmão, não adianta você fazer mais. Pastor, vou ler lá no livro de Nostradamus. Não precisa, querido. É só obedecer a palavra de Deus. Tudo que é puro, se não for puro, não veja. Por quê? Vai trazer impureza para você. E vai refletir, no caso dele, de tanto ver pornografia, ele ficou com aquilo tanto preso na cabeça que a mulher dele era a geladeira. A mulher dele é o fogão, qualquer coisa, porque ele já está acostumado. Ele levou 5 minutos. 5 minutos. Falei, querido, eu estou com pressa, ainda bem que foi rápido, o senhor falou logo, se o senhor não fala, a gente ficar aqui segurando. É só você resolver essa situação aí, que é difícil, hein? Agora você vai ter que quebrar isso aí, porque eu já preguei aqui domingo, é um espírito. E pessoas aqui, domingo, aqui confessaram, o pastor é um espírito mesmo, a gente tenta, e o negócio é complicado. Eu sei que é complicado, porque as pessoas abrem espaço para o pecado, e o pecado gera morte. Então, tudo que é puro, verdadeiro, respeitável, amável, boa fama, virtude. Eu falei para um senhor daqui da igreja, senhor. Eu tenho esse problema com pornografia. Onde é que você assiste pornografia? No meu laptop. O senhor mora num prédio? Mora. Vai lá em cima, olha, não tem passando criança nenhuma, você fala assim, estava na janela e caiu. Assim, de repente caiu. Plum, espatifou lá. Não, pastor, meu computador é caro. Eu falei, então você vai morrer com esse caro aí. Mas tem hora que você tem que tomar uma atitude enérgica. Você não consegue desligar o computador, você não consegue desligar o provedor, então você joga o computador fora.
Então você tem que vigiar na sua mente. Segundo, você tem que vigiar para não deixar de alcançar o que vai vir na tua frente, principalmente você aqui dessa igreja, porque está vindo coisas grandiosas para a gente aí, hein? Eu não sei quantos estão percebendo isso. Alguém percebe isso? Quantos aqui percebem mesmo? Vou estar falando o que eu estou falando. Amados, eu percebo coisas gigantescas vindo na nossa direção. Agora, você pode não chegar lá, porque há coisas que Deus prometeu que faria, mas a falta de vigilância estraga o milagre. E quando eu estava orando ao Senhor em cima disso aqui, Deus falou assim, fale para a igreja Atos 5, 1 a 11. Fala para a igreja, Atos 5, 1 a 11. É uma palavra que pouca gente gosta de ver. Que tem gente que quer fazer que Deus seja melhor do que Ele já é. Deus é bom, irmão. Mas não é porque Ele é bom que Ele tem conluio com o erro. Diz assim a palavra do Senhor. Isso aqui é Bíblia, isso aqui é Novo Testamento, isso aqui é graça. Diz que, entretanto, certo homem, um homem chamado Ananias, com a sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade. E eles tinham um acordo. Qual era o acordo que eles tinham na época? Tudo depositar aos pés dos apóstolos para terem tudo em comum. Naquela época, o governo de Roma estava oprimindo, a igreja se reunia, todos tinham em comum. Quem tinha muito trazia, quem tinha pouco trazia, tinha aquele equilíbrio que diz Paulo, e todo mundo vivia bem. Então ele, comum com a sua esposa, com a sua mulher, reteve a parte do preço e levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos. O que ele fez errado aqui? A princípio nada, o terreno era dele, a propriedade era dele, ele vendeu, uma propriedade naquela época rendia muito dinheiro, era um dinheiro muito grande, ninguém perceberia. A questão é que diz que Pedro chega para ele e diz assim, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? O problema é a mentira. O problema é a mentira. Quantas vezes eu já fui... Eu não falei para você que eu estava pregando numa igreja, o pastor falou, ora ali pelo rapaz, e aí o outro lá atrás tinha um problema na justiça, o daqui também tinha, no final quando eu perguntei, vem cá, qual é o seu problema na justiça? Eu estou em litígio com aquele lá. Amados, uma coisa totalmente antibíblica, imagina eu orando, Deus dá vitória ele aqui, e dá vitória ele lá, o anjo ficava correndo aqui para lá para dar vitóriazinha, igual o bate-volta. Olha aqui, mentir para o Espírito Santo, cara, não pode mentir para o Espírito Santo. Por que você mentiu reservando parte do valor? Olha o que ele vai dizer. O campo não era teu? Vendido não estaria em teu poder? É teu, todo o dinheiro é teu. Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Você não mentiu para o Gustavo, você não mentiu para o pastor Guilherme, você não mentiu para o pastor Noel, você não mentiu para o pastor Marcelo, você não mentiu para o presbítero Cláudio, você não mentiu para um diácono da igreja, você não mentiu para o oficial da igreja, você mentiu para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias expirou. Caiu e inspirou, sobrevindo temor a todos os ouvintes. E diz que, levantando-se os moços, cobriram o corpo, levaram-no e sepultaram. A mulher dele nem estava com ele nessa hora. Presta atenção. Quase 3 horas depois entrou a mulher dele, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou, diz-me, vendeste o campo por aquela terra? Ela respondeu, sim. Olha como é que a mentira é ferrenha. Tem certeza que foi só aquilo? Sim. Aleluia. Tornou Pedro dizer então, por que entraste de acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, eles vão levar você também. Pronto. Plum. Vai ver, ó. 10. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, levaram e sepultaram junto com o marido. Olha só, 2 trabalhos. Foram lá, sepultaram o marido, voltaram para sepultar ela. Sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quanto ouviram essas notícias ficaram aterrorizados com esses acontecimentos. Amados, olha para mim aqui, preste atenção numa coisa que eu vou te falar, e eu quero falar com português claro, quero que você preste atenção. A graça de Deus não é liberdade para pecar, não sei quem tirou isso da ideia, não, eu vivo na graça, eu posso pecar, não pode. Pecado foi aniquilado na cruz. Paulo diz assim, você morreu por pecado, você não pode ficar ressuscitando o pecado. Eu não sei, de vez em quando vem um irmão, mas pastor, eu te falar um negócio, a graça de Deus, eu sei o que é a graça, amado. A graça ela foi feita para nós que não conseguimos enxergar na vontade de Deus. A graça não é inimiga da lei, a graça ela sobrepôs a lei, mas a lei continua. A lei diz, não matarás, agora eu posso matar porque estou na graça? A lei dizia assim, não adulterarás, agora eu posso adulterar porque estou na graça? Não. Pastor, qual era a diferença então? A diferença é que o homem, por causa da enfermidade do pecado, ele não conseguia resistir. Aí o Espírito Santo de Deus vem morar em nós para resistir. Foi isso, a diferença é só essa. A graça é o Espírito de Deus em nós que nos faz resistir. Se você não consegue resistir, você não tem o Espírito de Deus. Foi o que Paulo falou. Por isso que ele disse que você continua debaixo da lei.
Romanos capítulo 7. É fácil entender. Não um jogo de palavra, não um questionamento, uma discussão teológica. É uma questão pura e simples. Eu vivo a graça, porque o Espírito de Deus está em mim, então eu não vou fazer mal ao próximo. Por que eu não vou fazer mal ao próximo? Porque agora tem poder para isso? Não. Porque o Espírito Santo de Deus na minha vida me dá poder de não mentir e dizer assim, o campo era tanto, está aqui tanto. Ou então de dizer assim, não vou dar nada, ponto final. Pedro falou assim, não precisa dar nada não. Agora a questão não foi dar ou não dar. A questão não é você fazer ou não fazer. A questão é você mentir. A mentira tem um pai. A mentira não é uma coisa simples. A mentira não é uma órfã. A mentira ela tem um pai. E o pai da mentira se chama Satanás. É isso que você tem que entender. Os irmãos compreenderam agora? Deu para entender qual é a diferença? Os irmãos entenderam? Porque senão a gente fica, não, eu vivo na graça, posso todas as coisas. Você pode todas as coisas, mas nem tudo convém. Paulo diz. Você pode todas as coisas, mas nem tudo convém. Ah, Jesus diz, tudo está consumado. Lê antes, ele diz que está consumada a obra redentora. Ele não diz que está consumado para você pecar. Ele diz que está consumada a obra redentora. Então é perigosíssimo a gente brincar com o Espírito Santo. Há pessoas que estão na fio da navalha. E, amados, é porque Deus é graça mesmo. É graça. Mas ali você viu que não tinha como. Eles combinaram uma coisa. Todos aqui vamos combinar? Vamos combinar, está combinado. Ok. A Bíblia diz que se 3 testemunhas na terra combinassem na terra, era fechado aonde? No céu. Não foi isso que ele falou? A gente cansa de falar isso aqui na hora da oração. Se ligar na terra, é ligado no céu. Meu amado, que é ligado no céu, está ligado mesmo. Lá não é brincadeira, não. Lá não é instituição humana, não. Lá é instituição divina, é memorial eterno. Então, se nós firmamos uma aliança, nós firmamos uma aliança. Diga, aliança. Domingo que vem, nós vamos renovar a nossa aliança. Quando a gente pega aqui o pão, quando a gente pega aqui o vinho e fala assim, Senhor, eu estou aquilo ali é um memorial eterno, até que Ele volte. Eu estou relembrando aquilo tudo que Ele fez por mim. Eu estou aqui renovando a minha aliança. Os irmãos compreendem isso, amados? Eu conversava no gabinete, eu e minha esposa, com a senhora. Ela dizia assim, pastor, a gente saía da ceia, meu marido já saía direto para o bar, para encher o pote de cerveja, de cachaça. Eu falei assim, então ele não entendia. Não, entendi, ele pregava para o senhor, se ele entrar aqui, ele prega para o senhor, só até chora aqui, se ajoelha e chora. Amados, a gente tem que começar a pensar algumas coisas, o que está acontecendo na nossa vida, hein? A gente não está brincando de igreja, a gente está numa igreja de coisas sobrenaturais. Você está vendo as histórias, toda hora você vê o Deus trabalhando aqui, Deus fazendo coisas sobrenaturais. Nós vamos orar hoje aqui, Deus vai manifestar uma graça poderosa na tua vida. Amém, igreja? E por fim, vigie. Primeiro, você vigia a tua mente. Segundo, você vigia para não perder o que vem. E também vigie para você não perder o que já alcançou. Porque há pessoas que têm uma vida estável, tranquila. Eu tenho uma vida tranquila. Pastor, o senhor mora na Suíça? Não, eu estou falando tranquilo, eu vivo diante do Senhor. Pastor, o senhor não tem preocupação nenhuma, porque as minhas preocupações eu lanço diante do Senhor. Foi o que eu falei para o irmão hoje, eu estou ansioso. Eu falei, não, você não está ansioso, porque ansiedade é pecado. Você tem que lançar o Senhor. Então, você precisa entender que há pessoas que têm uma vida estável, mas por falta da vigilância pode perder. João, segunda carta de João 1,8. Acautelai-vos para não perder. Tem crente que não guarda essa palavra, diz que perder é do diabo. Quem fala aqui é João. Acautelai-vos para não perder aquilo que temos realizado com esforço. Você acha que não é um esforço grande da gente estar reunido, buscando ao Senhor? Amados, hoje, eu recebi mais de 60 pessoas com a mão assim, 3, 4 horas da manhã orando assim, ó. Nessa igreja tinha 60 pessoas, mais de 60 pessoas, com a mãozinha 3h40, 4, 5 da manhã, falando assim, estou aqui orando. Você acha que estamos brincando? Acha que acordar 3 horas da manhã, você não queria estar dormindo, mas você não sente a necessidade de estar aos pés do Senhor? Não podemos perder com que esforço temos feito. Mas para recebermos o completo galardão, é completo, é só ser salvo. Salvo vai ser de qualquer maneira, até pelo fogo. Agora eu não quero ser salvo pelo fogo. Eu quero ser salvo com louvor, com gratidão. Eu quero receber coroa. E você? Amém? Então, vou falar 4 coisas aqui para a gente orar. Presta atenção. Teus bens podem ser levados ou roubados por causa de vigilância. É mesmo, pastor? Pode. As questões naturais, você para um carro no lugar e deixa aberto. Deixa aberto.
Quando eu era presbítero nessa igreja, eu estava dirigindo um culto à noite chamado Culto da Família, muitos anos atrás. E uma jovem veio com a parente dela na igreja, e alguém me pôs um papel e disse assim, o carro tal, placa tal, está com os vidros todos abertos, e botamos no telão, na época era um data show. No final do culto, a menina falou assim, aquele carro lá era o meu. Eu falei, você não levantou para lá fechar? Eu falei, não, estou doido para que roubem mesmo, para me ganhar o dinheiro do seguro. Eu falei para ela assim, você prestou atenção no que eu preguei hoje na família? Ela, prestei. Eu falei assim, então, você não está andando no caminho certo, não. Você é crente? Eu falei, sou da igreja tal. Eu falei assim, então você pede perdão a Deus, porque isso aí é tentar o Senhor. Amados, não deu 15 dias, assaltaram o carro dela, só que fuzilaram ela. Levaram o carro e fuzilaram. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Vou deixar o carro para poder ganhar o seu... Amado, você acha que Deus não pode te dar recurso para você trocar de carro? Você vai precisar deixar um carro aberto para poder roubar o teu carro? Acautelai-vos para você não perder. Olha o que diz 1 Timóteo 6, 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Você precisa ficar rico com a naturalidade. Deus te abençoando, profeticamente, você semeando, colhendo, sabendo que tudo que você tem, que você é, veio da mão do Senhor. Porque senão você cai em cilada, cai em tentações, com muitas concupiscências, insensatos, perniciosos, os quais afogam. Você já viu alguém ser afogado? Afogam homens em ruína. Já viu afogado? A pessoa quer sair, está lá em ruína e perdição. Não é afogado num pote de chocolate, não. É em ruína e perdição. Quem disse isso é o apóstolo da graça de Deus. O apóstolo Paulo. Olha o que ele diz no 10. Porque o amor do dinheiro, não é dizendo que o dinheiro é péssimo, é do diabo, é do capeta, do sanguinolento. Está falando que se você deposita teu amor no vil metal, ele diz que esse dinheiro é raiz de todos os males. E se você parar para perceber, é. E alguns nessa cobiça, olha o que ele vai dizer para crentes, salvos, predestinados, eleitos, escolhidos. Eu faço questão de você entender, porque tem gente que quer pregar graça para mim. Ouça, se desviaram da fé e se atormentaram com dor. Não disse aqui que perdeu salvação, disse que está passando uma vida do inferno do demônio, quando poderia ter uma vida de salvação, de alegria, de glorificação, de sorriso. Pastor, mas... não está dizendo que perde a salvação. Você quer viver salvo assim, debaixo de vara? Eu não quero. Toda hora o verdugo vindo e... eu não quero. Então, preste atenção, que você pode perder aquilo que você não está percebendo, não está vigiando. Outra coisa, você pode perder teu casamento. É mesmo, pastor? Teu casamento pode acabar por falta de vigilância. Mateus 26, 41 diz o quê? Vigiai e orai para que você não entre na tentação. Ele chega a dizer, o espírito é forte, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne não está. A carne não está. Não brinque com a carne, que a carne ela vai te enganar. 1 Coríntios 7, 3 a 5. 1 Coríntios 7, 3 a 5. Os casados recebem isso aqui hoje. Todos os casados aqui, recebem isso aqui. O marido conceda ao esposo o que é devido, também semelhantemente a esposa o seu marido. Mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, assim como o marido também não tem, semelhantemente. O marido não tem poder também sobre o corpo, e sim a mulher. A mulher não é dona do seu corpo, sim o marido, e o marido não é dono do seu corpo, sim a sua mulher. Não vos priveis uns ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para dedicar a oração, e novamente vos ajuntar, rapidinho, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isso aqui é muito sério, está escrito aqui A mais B. Fulano traiu a mulher, a mulher falhou, por que não fazem sexo? E sexo é igual beber água e comer, tem que fazer. Sexo é igual beber água, é igual comer. Quem é casado tem que fazer sexo. Existe algumas coisas no corpo da pessoa que não adianta. Você bebeu água a primeira vez, a criancinha nasceu, deu água, ela vai pedir água para o resto da vida. Ela comeu, ela mamou o peitinho da mãe, acabou, nunca mais vai mamar, ela vai pedir de novo. Dali a meia hora, aí a mãe vai ficar assim, nossa, a criança mama, porque ela gostou. É um negócio que traz prazer. Sexo é a mesma coisa. Quem é casado, fez sexo uma vez, vai fazer sexo pro resto da vida. Até o dia que não der mais para fazer. E assim mesmo ainda vai sonhar fazendo. Então, se para, está abrindo uma porta para o demônio entrar.
E depois não adianta ficar naquela, Satanás botou a casca da banana. Não teve casca de banana nenhuma. O que teve é que fica toda hora, não sei o quê, não estou com vontade, estou com dor de cabeça, estou com não sei o quê. Mas está com dor de cabeça, tem aqui na igreja, na livraria, eu boto ali um pacote assim de Sonridor Caf. É 10 minutos. Você toma 10 minutos, vai embora a dor de cabeça. Acho que acabou aí, vou botar, porque acabou, né? Porque toda hora que tem um dor de cabeça, eu vou falar, toma. Teve um que pegou uns 5 outro dia aí. Falei, irmão, tu tá com muita dor de cabeça mesmo. Amados, estou falando assim, sorrindo, mas o negócio é sério. O negócio é sério. Então, teu casamento pode acabar por falta de vigilância. Terceiro, tua amizade pode acabar por falta de vigilância. É mesmo, pastor? Pode. 1 Coríntios 15, 33 diz, não vos enganeis, mas conversações corrompem bons costumes. Às vezes, uma palavra que você fala sem vigiar, você perde uma amizade. Em Atos 15, 36 a 41, fala de 2 personagens, aliás, 3 personagens, Paulo, Barnabé e Marcos. 3 amigos, 3 pessoas que andavam agarradinhos um com o outro. Mas houve uma situação de Marcos, porque Marcos falou assim, naquela viagem lá não vou não. Paulo falou, tudo bem, é direito teu. Só que na viagem da Disney, ele queria ir. No bem bom eu quero. Aí Paulo falou, agora não vai. Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades que nós anunciamos a palavra do Senhor, para ver como é que eles passam. E diz no 37 que Barnabé queria levar o tal de João Marcos, que era parente dele. Diz os teólogos que Marcos era parente de Barnabé. Essa coisa do parente é complicado, né? Essa coisa do parente, né? Porque é primo, aí a gente começa a fechar os olhos, amados. Eu não sou assim, se está errado, está errado. Pode ser eu. Eu olho para o espelho e falo assim, você está errado, hein? É meu primo, essa viagem é boa, eu tenho que arrumar um jeito, um lobby, eu tenho que colocar meu primo nesse avião aí, tem que botar ele com essa mala aí dentro do avião. Aí coloca, aí dá zebra. Aqui, 38. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não acompanhando-os no trabalho. Ele só queria o bem bom, esse menino aqui. Aí diz no 39 que entre eles houve uma desavença que vieram então a separar-se. Então Barnabé levou consigo João Marcos e navegou para lá. E diz o 40 que Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Olha só que coisa interessante. E Paulo vai para Sicília, confirmando as igrejas. Paulo falou, então, a partir de agora, Barnabé, você pega seu parente, acho que era primo dele, ou sobrinho, leva ele, vai fazer a viagem para um lado, que eu vou para o outro com Silas. Olha só, uma amizade se desfez de Paulo com Barnabé, que eram carne e unha, por causa de um rapazinho chamado Marcos, que Barnabé não soube lidar com a situação, quis fazer um jeitinho. Sabe como é que é, pastor? Vamos tapar aqui. Não pode tapar. Paulo falou, não, ele tem que estar com a gente em todas as viagens missionárias. Isso aqui não é viagem para a gente ficar passeando, tomando água de coco. Isso aqui é para levar a palavra de Deus, tomando chibata mesmo nas costas. E, por fim, teu ministério pode acabar também por falta de vigilância. Teu ministério pode acabar por falta de vigilância. O teu e o meu. 1 Samuel 2,30 fala de Eli, você conhece. Olha o que o Senhor diz, para a gente orar. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel. Na verdade, quem vai dizer é Deus. Deus. Na verdade, disse eu que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim para sempre. Mudei de ideia. Agora eu digo assim, longe de mim, porque eu honro os que me honram e honrarei os que me honram. E desprezarei os que me desprezam. Acabou. Eu disse que seria, mas agora não vai ser mais. Mudei de ideia. Acabou. Porque Eli, que era um sacerdote, ele era uma pessoa que foi colocada por Deus como sacerdote, porque é muito bacana a gente ficar aqui, cadê? Fala para o irmão do lado, sacerdote, aí todo mundo, ei, vamos sacerdote, fala aí, sacerdote, mas não é brincadeira não, isso é sério, sacerdote é Deus trazendo Deus para a terra. Ele era o que era representação, era a terra para Deus, né? O profeta que era Deus para a terra. Ele levava as coisas da terra para o Senhor. E ele começou a deixar aqui os filhos dele deitar e rolar. Você sabe que os filhos dele pegavam das gorduras, que a gordura precisa ser queimada com as ofertas diante do Senhor. As gorduras dos animais, elas tinham que ser queimadas junto com as ofertas. Por quê, pastor? Porque diz ainda em Samuel que se não fosse queimada com as ofertas, Deus não respondia. Deus não tirava o pecado do povo. O povo estava lá entregando lá os bezerrinhos para ser livrado do pecado. E o que acontecia? Ele não queimava as gorduras e o povo que saía dali pensando que estava sendo perdoado e não estava. Olha a brincadeira. Compreendeu aqui? Quem compreendeu? A brincadeira. Aí a gente fica assim, não, pastor, não tem nada a ver. Não tem nada a ver?
Aí daqui a pouco começa a dar problema em casa. Aí depois começa a dar problema na família. Aí depois começa a dar problema, falta disso. Falta... Eu não sei o que dá. Vamos orar. Aí a saída do crente é essa. Né? Vamos orar. Como se orar fosse mágica. Orar não é mágica. A reza é mágica. A prece é mágica. Oração é profética. Eu sei o que está acontecendo aqui. Nunca vi na história, você que já leu isso aqui, já pregou várias vezes, já viu Eli falar assim, Deus, o que está vendo? Nunca, fingia. E um dia ele foi descansar. Eu não vou nem aí para isso, vou descansar, vou deitar na minha cadeira que eu ganhei, que eu comprei, eu ganhei de presente. Foi deitar na sua cadeira de balanço, ela plum, morreu, quebrou o pescoço. Você nunca viu na novela da Record? Que agora tudo isso passa na novela da Record, né? A gente não lê mais na Bíblia. Amados, o negócio é sério, vigia. Vigia. Acabou, Paulo? Apocalipse 2:5. Lembra, pois, de onde caíste e arrepende-te. Olha o que Deus fala do nosso ministério. Se errou, arrepende-te. Não é problema de errar. Errar é humano. Agora, se eu errei, eu não posso ficar assim, bispo, você não conhece a graça. Eu conheço a graça. Eu conheço tanta graça que diz assim, ó, volta à prática das primeiras, senão eu vou mover o candeeiro. Sabe o que é mover o candeeiro? É você pedir para morrer. Se um dia Deus falar assim, Gustavo, pois não, Senhor, eu vou mover o teu candeeiro, eu vou falar assim para minha esposa, ó, acerta tudo aí, ajeita que eu não quero mais viver. Sem Deus na minha vida, eu não quero viver. É o mover do candeeiro. Fala para Deus assim, pelo amor de Deus, não move meu candeeiro. Eu vou estar correndo as práticas que eu tenho diante do Senhor. Aliás, eu fui comprado pelo Senhor para isso. Se você não se arrepender, ele disse, eu vou mover o teu candeeiro. E depois que o candeeiro move, irmão, já era. Já era. Um grande pregador que só pregava em estádios. Só pregava em estádios. 300 mil, 500 mil pessoas o assistiam. Um dia ele veio pregar aqui, ó, na Baixada Fluminense, para 300 pessoas. Porque Deus moveu o candeeiro dele. Está velho. A igreja dele é linda, gigantesca, vazia. Lá na América. Então, em nome de Jesus, ouça o que Deus está falando com você nessa noite. Vigia. Amém, igreja? Amém? Para a gente terminar. Ele diz, 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20. Não apagueis o Espírito. O Espírito não sai de você, mas fica apagado. É a mesma coisa. Amado, se você tem uma lâmpada em casa queimada, você tem uma lâmpada? E ele diz no 20, não despreza a palavra. Porque uma coisa é você ouvir a palavra aqui e obedecer a profecia. Outra coisa é você ouvir e falar assim, ei, pastor, o senhor falou aí, não vale de nada, vou dar um dislike. Pode botar dislike. Eu não estou nem aí para isso. Eu estou te falando o que o Espírito de Deus pediu para mim e para você. Vigie sempre. Assim seja, assim disse o Senhor.